E olha só, Brasil, você já imaginou um presidente do Senado Federal de direita, conservador, que não tem o rabo preso com ministros do STF e que pode falar tudo o que quiser e está do lado do povo brasileiro? Você já imaginou isso? Pois é, isso aconteceu em Brasília. Senador Cleitinho como presidente do Senado. Quem poderia imaginar uma coisa dessa? Vejam só, pessoal, o senador Cleitinho falou tudo o que queria e ele estava ali presidindo o Senado Federal e olha só o que aconteceu, a oposição ficou de queixo caído, de cabelo em pé. Realmente, pessoal, tem dia que a gente vê algumas coisas que dá gosto. Confira agora o senador Cleitinho, direto de Brasília, no Senado Federal, à frente do Senado Federal. E olha só, ele mostrou inclusive um áudio seríssimo, pessoal. Dá um like nesse vídeo, se inscreva aqui no canal para ver outras matérias como essa. Vejam só, pessoal, finalmente o povo brasileiro viu o que tanto queria. Vamos para essa matéria e voltamos em seguida. Parece que o destino mandou até traçar aqui para me poder, hoje, com esse julgamento do Bolsonaro, acabar de presidir aqui a reunião do Senado. Queria mostrar para a população brasileira essa caneta aqui. Ó. Eu estou aqui agora presidindo, eu não sou presidente do Senado. Eu não tenho o poder da caneta para poder fazer justiça no Brasil. Mas eu tenho o poder da minha boca para poder mostrar para o mundo inteiro a injustiça imunda que é a justiça do Brasil. Queria falar para o ex-presidente Bolsonaro que uma coisa que eu aprendi na minha vida é ter gratidão e ter lealdade. Estarei com o senhor sempre, presidente Bolsonaro, até o fim. E quero falar para esses políticos que estão vendo aqui agora, que estão ridicularizando, fazendo live, falando que o Bolsonaro vai ser preso. Olhe para a capivara de vocês, olhe para o passado de vocês. Um passado bem recente aqui, teve o Mensalão, o Petrolão, teve pessoas com dinheiro na cueca, teve apartamento aí com 50 milhões, não sei se é de reais ou de dólares. Faço uma pergunta para vocês, que moral que vocês têm para falar do ex-presidente Bolsonaro? Lave a boca para falar. A justiça daqui, ela é falha, mas a justiça de Deus, Bolsonaro, ela nunca falha. Você pode esperar que a justiça de Deus vai vir e vai resolver esse problema. E eu quero falar agora para a população brasileira que está vendo aqui agora. Quem tem poder de resolver isso aqui somos nós, senadores. Quem sabatina? Ministro do STF. Quem sabatinou aqui? O Zanin. Eu votei contra. Flávio Dino, votei contra. Somos nós. Então quem tem poder de impeachment ministro aqui somos nós. Infelizmente nós não somos a maioria. Então tenha consciência o ano que vem na eleição que vão ser 2 senadores para o Estado. Então faça a parte de vocês. Vocês fazendo a parte de vocês, a hora que for 2027, eu e os outros senadores vamos fazer a parte nossa aqui e defender a honra não só do presidente Bolsonaro, mas de todo o povo brasileiro e colocar esse ministro no devido lugar deles. Boa noite a todos. Muito obrigado. E uma coisa que eu aprendi sempre na minha vida é ter gratidão e ter lealdade e ter lado. Então, nesse momento que o Bolsonaro vem passando com essa covardia, essa injustiça que vem fazendo com ele, quero aqui deixar meu total apoio ao ex-presidente Bolsonaro e que ele pode contar comigo sempre. Porque a gente mais vê na política é quando não está legal, é o barco está afundando, é a turma pegar e pular do barco. Eu afundo no barco. Eu sempre fui assim, sempre vou ser assim. Então, que o presidente Bolsonaro pode sempre contar comigo agora e sempre. Vou estar sempre aqui honrando ele e defendendo a honra dele. E eu queria aqui mostrar para toda a população brasileira esse julgamento de hoje que está acontecendo. Isso não é eu que estou falando não, viu gente? Vou fazer questão de mostrar aqui. Se for o Fux. O Fux ontem também, que pediu vistas sobre o julgamento da Débora, que pode pegar aí 14 anos de prisão, por ter vindo aqui no STF, aqui nessa estátua que tem aqui maravilhosa, e ter colocado lá de batom, perder o mané, e ainda pagar 30 milhões de reais, né? Acho que teve consciência e pediu vista do que a justiça do Brasil vem fazendo durante esses anos. Isso deveria ser repercutir mundialmente. Uma mulher que veio aqui, uma mãe de família, trabalhadora, que eu fico vendo alguns canalhas ficar falando dela aqui, e olha que Deus descer aqui e abrir o livro de cada um, vai mostrar alguns livros aqui de alguns políticos desse Brasil que desviaram e roubaram dinheiro. Porque eu faço uma pergunta. O senhor Sérgio Cabral, que pegou uma condenação de 400 anos, e eu falo sempre aqui, para poder pagar essa condenação, ele tinha que ressuscitar no mínimo 4 vezes e ser bom de saúde para poder ressuscitar. Está solto, livre, leve e solto, fazendo aí turnê, falando de filme, enchendo o saco e querendo ser candidato. Ele desviou na saúde
Quase 300 milhões de reais. Pergunta se esse cidadão devolveu 300 milhões de reais. Pergunta se ele pegou uma multa de pagar 300 milhões de reais. Essa moça que veio aqui, sujou de batom aqui, pagar uma multa de 30 milhões de reais. Ainda bem que o Fux teve consciência. E está tendo consciência novamente, gente. Que eu queria mostrar para vocês a fala dele agora aqui, ó. É ele que está falando, olha isso aqui, ó. Essa matéria não é tão pacífica assim. Essa matéria já foi mudada e remudada e voltou-se à tese originária várias vezes. Primeiro, no meu modo de ver, se essa matéria fosse tão pacífica, depois da mudança do regimento, dias atrás, desse mês, 11 de março de 2025, presta atenção. 11 de março de 2025. Eu votei na companhia de outros colegas e fiquei vencido. E por quê? Porque ou nós estamos julgando pessoas que não exercem mais função pública e não têm força prerrogativa no Supremo, ou nós estamos julgando pessoas que têm essa prerrogativa e o local correto seria efetivamente o plenário do Supremo Tribunal Federal. O fato de que há inúmeras ações que já foram julgadas assim decorre exatamente de que o número de partes envolvidas nesse processo é multitudinário. Mas, se nós formos analisar a história, desde a súmula 394, que dizia que não se poderia aplicar o foro por uma questão de isonomia, autoridades públicas. Depois a mudança de que autoridades públicas deveriam se submeter ao Supremo. Depois, mais uma vez, que não deveriam se submeter ao Supremo. E agora, essa última fórmula da questão de ordem no inquérito 4787, do qual restei vencido, reconheço, restei vencido, assentou-se efetivamente que, digamos assim, essa competência não prevaleceria e prevaleceria, então, a questão da competência do Supremo Tribunal Federal, ainda que os agentes não exercessem mais cargo público. Resumindo para vocês entenderem, bem popular, o próprio Lula, quando ele foi julgado, ele não era mais ex-presidente, então não tinha mais foro privilegiado. O que aconteceu com ele? Não foi o STF que julgou, foi a primeira instância. Sabe o que eles fizeram agora, que mostra a perseguição em cima do Bolsonaro? Agora, em março, quase 10 dias antes desse julgamento, eles entraram com o regimento aqui, o regimento interno aqui, o entendimento que sim, poderia julgar agora também, para o Bolsonaro não ter mais foro privilegiado, daí o STF julgar. Quer dizer, na lógica, o Bolsonaro tinha que estar sendo julgado na primeira instância, porque não é mais presidente, ele não é mais autoridade, ele não tem mais foro privilegiado. Foi como aconteceu com Lula. Mas toda a perseguição em cima do ex-presidente Bolsonaro, eles entraram no entendimento aqui para poder sim, poder julgar agora. E não foi unânime não, viu? O próprio o Fux aqui fala isso, voto vencido. Então isso aqui, Fux, tem a mesma consciência que você teve com a questão da Débora, e peça vista amanhã sobre esse julgamento do Bolsonaro, que isso aqui é só perseguição. Eu não posso ter a caneta para fazer justiça, mas eu tenho a boca para poder combater injustiça, que minha boca chegue o mundo inteiro para mostrar o que eles estão fazendo com o ex-presidente Bolsonaro. É só perseguição. Isso aqui é só perseguição, é medo que tem para deixar o Bolsonaro ser candidato no ano que vem, e sabe que se o Bolsonaro for candidato no ano que vem, vai ganhar a eleição. Faça pesquisa novamente, gente. Faça o Lula que está lá no Japão andar no meio do povo. Faça o Lula fazer isso, andar no meio do povo. Ir para a rua. Se quiser, eu vou com ele. Se quiser, eu vou. Vamos andar no centro da cidade, das capitais, aqui do DF, lá de Belo Horizonte, lá do Nordeste. Faça isso. Isso é tudo medo do Bolsonaro. Por isso que querem de todo custo prender o Bolsonaro. Mas como eu sou homem e tenho gratidão e tenho lado, independente do que acontecer com o Bolsonaro, estarei com o Bolsonaro. Sempre vou ser assim. E deixar bem claro aqui, eu nunca achei que existe salvador da pátria no mundo, no Brasil, em qualquer lugar, não. Você pega as histórias aí dos governantes, de Davi, de Moisés, de Salomão, de por aí vai. Todos os reis, todos os governantes erraram. Ninguém é perfeito. Mas como o próprio Marcos Rogério falou aqui, que faça dentro da lei, que não faça essa palhaçada, essa covardia, essa perseguição que está fazendo. Isso aqui está virando no Brasil aqui é uma vergonha. E eu espero que o mundo veja essa vergonha, que o Brasil, que a justiça vem passando nesse país aqui. Pois eu não vou ficar calado.
E eu espero, você que está vendo esse pronunciamento meu aqui, que o ano que vem, que tem eleição, que são 2 senadores que você vai poder votar, e é o Senado que deveria ter vergonha na cara e poder combater essa injustiça aqui, porque se tivesse mais aqui, eu tenho certeza, 54 senadores de coragem, esse ministro já estava impeachmentado. Porque eu não tenho medo, eu já assinei, e eu não tenho medo nenhum. Como eu falei para vocês, infelizmente eu não tenho uma caneta, porque se eu tivesse caneta, o que não falta para mim é coragem. Porque eu não tenho rapreço com ninguém. Graças a Deus. O único que eu tenho aqui medo aqui é a minha consciência com Deus. Esse eu tenho medo. Agora de ninguém aqui nessa terra aqui me põe medo. Zero. Ah, meu pai me tinha, mas eu não tenho meu pai mais. Mas ninguém me põe medo aqui não. A sorte de Deus é essa. Mas eu espero, você que está vendo esse pronunciamento meu aqui, que o ano que vem, presta bem atenção em quem você vai votar, porque muitas das vezes para senador, quando você vota para senador, você nem sabe em quem que você está votando. A verdade é essa. Se fazer uma pesquisa agora, e sair na rua e perguntar, a maioria dos eleitores, em quem que eles votaram há 2 anos atrás, eles não sabem quem votou para senador. Porque o Senado nunca foi interessante para a população brasileira. O Senado sempre ficou distante do povo brasileiro. O povo nunca sabia o que era senador. Parece que a gente vive num mundo paralelo aqui. Inclusive está aí, está todo mundo para o Japão, aqui não tem pauta nenhuma, os projetos nenhum relevante, e o que acontece no Brasil? O Brasil parado. Mas eu espero que você que esteja me vendo aqui tenha consciência o ano que vem. E preste bem atenção nos candidatos do seu estado e vote com consciência. Porque quem vai mudar essa realidade aqui, quem pode combater essa injustiça aqui é o Senado, não é nem a Câmara. Porque somos nós aqui que faz sabatina com o ministro. Inclusive, quem estava lá, ministro Flávio Dino, votei contra ele. Sabatinei ele aqui, votei contra. Zanin, advogado pessoal do Lula. Também votei contra, foi sabatinado aqui. Então, quem tem competência aqui somos nós. Então, espero que cada um brasileiro que esteja me vendo agora, o ano que vem pesquise bem cada candidato a senador. A gente tem a chance aqui de fazer a maioria e fazer história. Aí sim combater essa injustiça que estão fazendo, não só com o Bolsonaro, como a Débora, como várias outras pessoas. E eu quero aqui pedir aqui você, Fux, que teve consciência de pedir vista sobre a situação da Débora, que vocês vão passar vergonha. O Brasil inteiro está falando de julgamento da Débora. É uma afronta à população brasileira, é uma covardia que está fazendo com essa mulher. E ainda vejo alguns políticos debocharem da Débora, ainda vejo algumas pessoas debochando, esquecendo o passado desse político, da Lava Jato que teve, do Mensalão, do Petrolão. Que moral que vocês têm de falar da Débora? Ela sujou um patrimônio público. Muitos de vocês roubaram dinheiro público e falam na cara de vocês. Não tenho medo de vocês e me manda processar. Vem quente que eu estou fervendo. Não vou abaixar a cabeça para vocês. Não tenho medo de vocês. E cada hora que vocês vierem para falar mal de um cidadão brasileiro, de um trabalhador que pagou imposto rigorosamente em dia e ficou revoltado de ver esse país só aparecer em jornais, Jornal Nacional e por aí vai sempre falando é petrolão, é mensalão, é dinheiro na cueca, é dinheiro no apartamento, 50 milhões. Que moral que vocês têm de falar de um cara igual o Bolsonaro, que nos 4 anos ele não teve nada de corrupção? Que moral que vocês têm de falar da Débora? E eu espero que você que esteja vendo aqui, levante. A Débora tem que ser um sinônimo para nós aqui, simbolismo de liberdade para nós. Vamos defender a Débora. Vamos defender o Bolsonaro, sim. Pois eu vou fazer isso. Não tenho medo de vocês. Quero olhar bem na cara de vocês e falar isso. Vocês não têm moral para falar nada. Pegue o passado de vocês. E se a justiça não fazer nada com vocês, a hora que Deus descer aqui e abrir o livro de cada um, aí eu quero ver. Aí eu quero ver. Muito obrigado, senhor presidente. Pois é, pessoal, você viu aí a fala do senador Cleitinho, está de parabéns e nós concordamos aqui com tudo o que ele falou, porque realmente é aquilo que o povo brasileiro está sentindo nas ruas e tem cobrado justamente os políticos e parlamentares. Agora nós vamos mostrar uma matéria muito importante, porque o jornalista Caio Coppola, ali da CNN, aquele rapaz novo que sempre fala a verdade e ele tem um compromisso realmente com a verdade, ele deixou um jornalista ali, esquerdista, calado, que perdeu até o rumo de casa. Olha só a explanação, a colocação que ele fez ali sobre o julgamento de Jair Bolsonaro. Ele falou ao vivo ali para todo o Brasil na CNN e o jornalista da esquerda teve que ficar calado sim, porque esse debate pegou fogo. Confira aí o Caio Coppola defendendo
o direito e a verdade. Voltamos em seguida. Bom, já que o tema em debate é a defesa dos injustiçados, eu faço questão de consignar uma nota de desagravo ao Dr. Sebastião Coelho, desembargador aposentado, advogado de um dos perseguidos do 8 de janeiro. O Dr. Sebastião ficou conhecido do grande público ao fazer a seguinte constatação na cara dos ministros do STF. Aspas, Vossas Excelências têm que ter a consciência de que são as pessoas mais odiadas nesse país. Fecha aspas. Considerando que, segundo a Poder Data, só 12% dos brasileiros aprovam o desempenho do STF, essa crítica sincera deve ter ofendido algumas sensibilidades no tribunal. O tempo passa e hoje o Dr. Sebastião foi detido por determinação do STF após ser impedido de entrar no plenário do tribunal. Esse é um tratamento autoritário, desarrazoado e, acima de tudo, antijurídico. A lei é muito clara e está expressa no Estatuto da OAB, artigo 7º. São direitos do advogado ingressar livremente nas salas de sessões dos tribunais, especialmente com a finalidade de colher prova ou informação útil ao exercício da atividade profissional. Pois bem, o cerceamento, o embaraço, a restrição ao direito de defesa, como esse praticado contra o Dr. Sebastião, foi um dos pontos centrais da sustentação oral do advogado do ex-presidente Jair Bolsonaro, Dr. Celso Vilardi. O Dr. Vilardi chocou o grande público ao revelar que o procurador indicado por Lula praticou dumping processual. Ou seja, ele sobrecarregou a defesa com mais de 45 mil documentos distribuídos em 8 petições, algo que é humanamente impossível de ser lido, interpretado, concatenado em um prazo tão curto para apresentação de uma defesa. Especialmente considerando que, segundo a apuração do Datafolha, da Folha de São Paulo, na verdade, o julgamento do Bolsonaro tem ritmo 14 vezes mais rápido que o mensalão. Só que além de inundar os advogados com excesso de documentos e arquivos inúteis, a PGR e o STF se recusam a compartilhar documentos e arquivos essenciais para a defesa. Tudo que o Dr. Vilardi pediu é que o STF libere a íntegra dos depoimentos, a íntegra das mídias, que fornecem aí, obviamente, o contexto em que as declarações foram feitas. Hoje esses arquivos estão todos picotados, pessoal. É como disse o advogado, este é o recorte da acusação. A defesa tem direito a fazer seu próprio recorte. Mas isso agora é impossível, porque o conteúdo da denúncia está todo editado. Mas eu fico pensando, será isso que o Dr. Dias Toffoli quis dizer quando afirmou que o STF era o grande editor do Brasil? Bom, outro argumento preliminar da defesa de Jair Bolsonaro diz respeito ao testemunho do senhor Mauro Cid, o delator que chegou a desabafar para pessoas próximas que estava sendo coagido e ameaçado para alterar o seu depoimento na tentativa de incriminar Bolsonaro. Segundo a própria Polícia Federal, Mauro Cid mentiu, se omitiu e se contradisse. Mas aí ele foi preso novamente e se corrigiu quando foi confrontado com um conjunto de indícios. Para quem duvida do que eu estou falando, segue aqui a manchete da Folha de São Paulo. Aspas. Cid mudou versão sobre trama em audiência na qual Moraes ameaçou prendê-lo. Ou seja, nós estamos aqui diante de uma inversão perversa do Instituto da Delação Premiada. Antes, com base nas palavras do delator, o Estado ia buscar as provas. Agora, com base nas provas do Estado, é o delator que tem que buscar suas próprias palavras. Pessoal, reparem como é nula essa prova. Não foi a polícia que confirmou a versão do delator, foi o delator que alterou o seu depoimento para confirmar a versão da polícia. E mesmo assim, como destacou o Dr. Vilardi, eles não encontraram nenhuma prova de conduta criminosa por parte do ex-presidente Jair Bolsonaro. Nenhuma mensagem nos seus dispositivos eletrônicos ou na sua nuvem, nenhum documento na sua posse, nem mesmo uma única conexão entre Jair Bolsonaro e os atos de 8 de janeiro. Talvez por isso o procurador escolhido pelo Lula tenha optado por costurar uma narrativa repleta de suposições e acusações sem prova, ou acusações que contrariam as provas colhidas. E mais uma vez, se você não acredita em mim, então acredite nas manchetes da Folha de São Paulo. PGR omitiu falas de Mauro Cid que contradizem denúncia contra Bolsonaro. PGR turbina acusação contra Bolsonaro com conclusões que nem mesmo a Polícia Federal bancou.
Cid, o delator, e militares contestam em depoimento teor de reunião de oficiais denunciada pela PGR. E, finalmente, Bolsonaro aceitou matar Lula, diz PGR, sem comprovar. Portanto, Basília, a resposta para a questão em debate é sim. O objetivo do dia foi alcançado. Os advogados dos perseguidos do 8 de janeiro expuseram os métodos arbitrários da PGR e do STF para condenar os seus adversários políticos. Que métodos são esses? Mudanças casuístas de jurisprudência, formação de um tribunal de exceção, produção de provas sob coação e ameaça e, como eu disse lá no começo, cerceamento de defesa. Tá aí, pessoal, tá de parabéns tanto o Caio Coppola, jornalista, quanto o senador Cleitinho. Agora, quem dera, né, se o senador Cleitinho pudesse continuar como presidente do Senado ali, presidindo a casa. Já imaginou o senador Cleitinho colocando para ser votado ali pedidos de impeachment contra todos os ministros ali do STF praticamente? Talvez ia salvar um ou dois. Já imaginou? Já imaginou um presidente do Senado de direita, conservador, que não tem rabo preso, que não deve favor para ninguém e que pode falar o que ele quiser, como o senador Cleitinho? Esse Brasil seria diferente, pessoal. Que dia que nós vamos ver alguém que não está comprometido com coisas escusas, alguém que não deve favores para o Supremo, alguém que não tem processos envolvidos ali no STJ ou no STF e precisa calar a boca, como o Rodrigo Pacheco, como o Davi Alcolumbre, não pode falar tudo, tem que ficar caladinho. Já imaginou, pessoal? Já imaginou uma coisa dessa em Brasília? Eu sonho com um dia isso acontecer, tanto no Senado quanto na Câmara. Um Congresso Federal forte que não fica se rebaixando para o Executivo e fazendo todos os gostos e favores que o presidente quer ou que o Supremo Tribunal Federal quer. E isso pode acontecer um dia. Agora, para isso, né, pessoal, a direita tem que se unir e não fazer o que fizeram, né? Como, por exemplo, o PL ali de Valdemar da Costa Neto e de Bolsonaro ali, apoiaram o Hugo Mota e o Hugo Mota, na semana seguinte, depois que foi eleito, falou que não havia ninguém, nenhum preso político, não havia ninguém exilado político, ninguém que tivesse fugido do Brasil por causa de perseguição política, sendo que o Eduardo Bolsonaro, filho do Bolsonaro, está lá nos Estados Unidos sem poder pisar no Brasil. Como, por exemplo, o Davi Alcolumbre, que assumiu e poucos dias depois já falou que não vai botar pedido de impeachment para ser votado, não vai botar anistia, não vai botar nada, e ainda começou a perseguir os deputados bolsonaristas, os senadores também. Ele falou que o deputado Gustavo Gayer tem que ser preso, tem que ser colocado ali em investigação no Conselho de Ética para perder o mandato. Tudo isso a mando de quem? Dos petistas. Então, olha só, o Bolsonaro, mais uma vez, ele errou. Por quê? Foi apoiado Davi Alcolumbre e o Hugo Mota e agora os dois deram as costas para ele. Estão lá no Japão viajando com o Lula, viajando com a comitiva do Lula. E aí, Bolsonaro, e agora? O que nós vamos falar disso? Pois é, mais um ato falho. É por isso, pessoal, eu vou falar algo aqui, talvez quem concorda, concorda, quem não concorda, não concorda. É por isso que o Bolsonaro está nessa situação, sendo julgado e pode até ser condenado e preso, por causa desse tipo de atitude, de ficar se curvando para o centrão, para a esquerda. Era para a direita ter um representante ali na cadeira, a primeira cadeira mais importante do Congresso Nacional. O Rogério Marinho, que é do PL, e também o ministro astronauta, se colocaram à disposição para presidir a casa na última eleição do Senado. Não receberam apoio do PL, não receberam apoio da direita e ficaram a ver navios. O que aconteceu? A direita votou em Alcolumbre, a direita votou no Hugo Mota na Câmara. E aí tá dando isso aí, ó. Estão os dois lá de mão dada lá com o Lula lá no Japão. Isso é política? Isso é verdade? Isso é justiça? Quem dera um dia a gente ter um Nicolas Ferreira ou um Cleitinho, senador Cleitinho, na direção ali do Senado Federal e da Câmara dos Deputados. Talvez um dia nós vamos ver isso. E aí, o que você acha dessa história? Coloque aqui nos comentários a sua opinião, que é a mais importante, porque Supremo é o povo. Ainda que isso não esteja acontecendo hoje no Brasil, mas Supremo é o povo. A Constituição reza isso, que Supremo tem que ser o povo, tá bom? Se inscreva aqui no canal, pessoal, para ver outras matérias como essa, outros vídeos. Nós vamos mandar aqui outros vídeos como esse e você precisa ficar ligado. Se inscreva no canal, pega o link desse vídeo, compartilha no grupo do WhatsApp, grupo da família, manda para todo mundo, pessoal. A nossa arma aqui é justamente esse compartilhamento.
O nosso objetivo é levar a verdade, então eu preciso da sua ajuda. Já que o povo brasileiro está com medo de sair nas ruas, está com medo de se manifestar, então vamos pelo menos divulgar e compartilhar esse vídeo aí para o máximo de pessoas possível, tá bom? Vamos ficando por aqui e até a próxima.